Bom, pessoal, esse é o último vídeo. Eu vou comentar sobre acho que mais uma ou duas questões e fazer comentários sobre alguns erros cometidos em geral. Assim, apesar de ter comentado, né, ter conversado com vocês, né, inclusive chamei o professor Reginaldo, né, para falar sobre os conselhos regionais, né, de classe, especialmente no nosso caso o CREA e o COFEA, né, o CONFIA, que é a Confederação Nacional, né, teve gente que cometeu alguns erros. Tá, tudo bem, vamos conversar sobre isso. Assim, o CREA é o Conselho Regional, né, que representa os engenheiros, né? Tem uma pergunta que já vou responder dessa forma. Ah, os engenheiros, qualquer engenheiro, agrônomos, tá? Às vezes vocês ouvem, né? Agrônomo, engenheiro agrônomo, enfim, né? Dizem que no CREA também está certo o conceito de engenheiro agrônomo. Então vamos lá. Engenheiros, engenheiras, né? Agrônomos, né? E agrônomas, geógrafos, geógrafas, né? No caso, bacharéis, geólogos ou geólogas, meteorologistas, alguns químicos que atuam, por exemplo, no setor de corrosão, perícia, né? Quando fala perícia é quando algum incidente, alguma fatalidade ocorreu, chama alguém para verificar se o motivo do sinistro, né, do fato, né? É, e cartógrafos, né, ou cartógrafas, né? Embora também tenha o conceito de engenharia cartográfica no nome do curso. Então vamos lá, profissionais de engenharia, agronomia, geologia, geografia bacharel, química, alguns casos, bacharéis no caso, também meteorologistas, né? Talvez tenha faltado algum. E o que que faz o CREA? Ele regulariza, né, e também representa esses profissionais, tá? Se observa às vezes, né, viaturas do CREA, né, os CREA são regionais, né, são estaduais, né, tem a sede estadual, por exemplo, no nosso caso em Campo Grande, e tem suas representações regionais, Dourados, talvez Ponta Três Lagoas, enfim. Geralmente as maiores cidades onde tem maior demanda de serviços. Se vê, às vezes, uma viatura do CREA parando em algum lugar, alguma obra ou alguma empresa tal, para fazer uma fiscalização, né? Muitas vezes é chamado por denúncia, né? Então, muito comum, por exemplo, ter lá uma irregularidade numa obra, eles são chamados, né? E o CREA é uma instituição, só de curiosidade que eu vou falar aqui, não só CREA, mas qualquer conselho de classe, é, o ingresso, né, como profissional do CREA se dá via concurso, mediante concurso público, tá? E, bom, o que que o CREA faz, por exemplo? Ele informa, né, apresenta as atribuições dos seus profissionais, tá? E quando fala as atribuições, né, o que que cada engenheiro pode fazer? Por exemplo, engenheiro de energia pode atuar, né, em determinadas áreas, A, B, C, D, que vocês viram na apresentação do professor Reginaldo, não ficou muito claro, uma redação muito sucinta, que muito vulnerável aí a diferentes interpretações, né? Eu imagino que nos outros conselhos de classe não sejam diferentes. Embora muda um pouco a legislação para cada CREA, para cada estado. Então, aí o COFEA, né, serve, por exemplo, né, para reunir essas atribuições e gerar um bem comum, aí gerar um bem bolado, que não haja conflitos, né? Que imagina a situação, engenheiro de energia pode executar uma determinada atividade no estado e não pode no outro, né? Parece assim, só meio que absurdo. Na minha opinião, só mesmo, né? Então, ter lá, né, como o professor Reginaldo falou para vocês, nos diferentes conselhos, né, desculpa, diferentes comissões que tratam sobre diversos assuntos, como, por exemplo, as atribuições dos formandos, né, de engenharia, no caso, engenharia de energia dentro do CREA, o que que o engenheiro de energia pode fazer, tá? Então, vocês vão me ouvir muito falar CREA como agente fiscalizadora e também, assim, digamos, regulamentadora também das atribuições dos cargos e tal. Mas como bem o Reginaldo falou, ela não é a mãe dos engenheiros, né? A mãe é o sindicato que protege, que reserva assim, o direito, né, de acolher, né, as demandas, né, as queixas, né, do trabalho, né, do engenheiro e da engenheira. Já o CREA ele faz aí a regularização e às vezes até pune, né, o profissional que comete alguma falha grave, né? Uma falha aí que pode culminar aí no cancelamento, né?
como é que se fala? Na cassação da carteira, né? E aí tem uma pergunta também, né, sobre a RT, né? Acho que eu até comentei nos vídeos anteriores, eu não sei, anotação de responsabilidade técnica, né, que é o documento e que é lavrado a cada projeto executado, a qual atribui uma responsabilidade ao, ao profissional, né? Então eu resolvi falar, comentar sobre isso aqui. Deixa eu ver aqui o que mais. Presta atenção também, gente, nos erros de português, erro de concordância, tá? Eu tinha comentado na aula anterior que, não, desculpa, aula anterior, no vídeo anterior, sobre textos muito sucintos, respostas muito vagas. Então, nós estamos no curso de engenharia. Então, claro que eu vou exigir uma resposta de engenheiro e de engenheira, né? Não vou pedir uma resposta Z de ensino médio, muito menos de ensino fundamental. Então tem gente que está escrevendo aí, desculpe falar, né? Pode soar bem grosseiro que eu vou falar agora, mas tem gente que está escrevendo com mentalidade de escola. Essa é a realidade. Claro que é algo que é treinado com o passar do tempo. E quando eu falo que é mentalidade de escola, tudo bem, que uma universidade é uma escola também, mas entendeu o que eu estou falando? É, não apenas cometer falhas graves, básicas, elementares de gramática, mas é usar muito palavras genéricas, tá? Muitas palavras genéricas que podem significar qualquer coisa. Mesmo dentro da engenharia, tem palavras que significam um monte de coisa, aí tem que contextualizar. Falta para alguns de vocês, colegas, é contextualizar, tá? É, bom, aí deixa eu ver, pegar aqui algumas provas, né? Claro que, como todo ano tem, né? Uma grande variação de nota, de desempenho, né? Então, por exemplo, quando alguém escreve lá energia solar, gente, energia solar é algo muito genérico. Nós estamos falando de energia solar térmica ou energia solar fotovoltaica, tá? Então, deixa eu ver aqui, né? Apesar de algumas questões assim, aparentemente pedir só exemplos, né? Quando eu falo exemplos, não é em forma apenas de palavras, mas descrever, contextualizar, tá? Então, por exemplo, alguém escreve aqui automação, né? Mas só isso? Inteligência artificial. Tá, mas inteligência artificial é algo muito amplo. Alguém escreveu aqui inteligência artificial. Na verdade, eu vi aqui, eu tenho um que escreveu nem inteligência artificial, escreveu IA. O que que é IA, tá? Por exemplo, minha primeira graduação foi na Unesp. Se perguntar para algum unespiano o que que é IA, vai falar que é Instituto de Artes, que é um dos campi da Unesp. Só para falar para vocês né, que dependendo da sigla, do acrônimo, depois, para quem não sabe, depois ver o que que é acrônimo, o entendimento é totalmente diferente, né? Então, enfim, você vai perguntar para um pedagogo o que que é BNCC, ele vai saber, Base Nacional Comum Curricular, mas vai perguntar para algum médico, talvez fale outra coisa. Tá? Isso que eu quis dizer sobre tomar cuidado com palavras genéricas, escrever assim de forma contextualizada. Gente, pense que ao escrever, vocês podem escrever para um leigo, tá? Então, essa prova aqui, introdução à engenharia, não exigir uma escrita toda sofisticada. É o suficientemente para eu entender. É isso que eu pedi para vocês. Uma coisa muito importante, tem umas duas questões aqui, gente, que foram respondidas de forma incompleta, falta atenção. Então, às vezes, eu pergunto alguma coisa depois, deu exemplo. Tem gente que não está dando exemplos, tá? Então, preste muita atenção na pergunta. Ahn, Aí tem uns termos aqui que vocês, eu não, vocês, alguns de vocês escreveram, mas não significa nada, tá? Então, tá aqui nas anotações, é algo mais privado, não vou ficar comentando sobre isso com vocês. Uma informação muito importante. Quando falo sobre extensão universitária, até universidades privadas possuem programas de extensão, tá? Não é algo assim que é apenas das instituições públicas. Outra coisa muito importante também. Isso não serve só para introdução à engenharia, serve para qualquer disciplina. Quando vou ver alguma pergunta sobre avanços tecnológicos, né? Algo assim que aconteceu, que está ou aconteceu recentemente, gente, não coloque coisa assim, coisas que vocês viram na internet, coisas que vocês viram na imprensa, que é algo assim ainda muito fantasioso.
tá? Por exemplo, quando fala em avanço tecnológico de aviões, pensa no que já aconteceu. Ah, o que que levou? Quais foram os avanços nos últimos anos, últimas décadas? Ah, os aviões ficaram mais leves, mais seguros, mais confiáveis, diminuiu o consumo de combustível, polui menos. Não coloca a coisa que vocês viram na internet, algum protótipo de avião elétrico, avião movido a energia fotovoltaica. Gente, isso aí é coisa que talvez daqui a só vai ver, talvez daqui a vários anos, 10, 20 anos talvez. Então isso não é inovação, isso não é avanço tecnológico, tá? Isso aí é pesquisa, é protótipo, tá? Então, não fique pensando, o que vai acontecer no futuro está acontecendo agora. Não. Por exemplo, combustíveis renováveis, bioquerosene. Ninguém escreveu isso, mas vamos supor, bioquerosene, combustível renovável de avião. É uma coisa que estão testando, uma proporção muito pequena, é caso muito pontual, não é normal ainda, tá? Talvez daqui a alguns anos popularize, tá? Então, tome muito cuidado com o que eu ver na internet, nem sempre é o que está na realidade agora. Não estou dizendo que na internet está errado, não, estou falando certo, não estou dizendo que estão mentindo, mas às vezes as notícias elas vendem algo muito exagerado, tá? Sabem que é algo futuro muito para frente, mas escreve de uma forma dando a entender que é presente. Esse é o problema, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Teve um que escreveu um termo ausência de calor, no contexto aí de sistema de refrigeração. A ausência de calor, gente, é zero absoluto, dos menos 273,15 graus Celsius. Vocês vão ver isso em Física 1, tá? Talvez um outro já deve ter visto no médio. Quando fala ausência de calor, é aquela situação que tecnicamente, é assim, é tecnicamente possível, mas na prática existe algo próximo. É aquela situação em que as moléculas literalmente não se movimentam, tá? Que é a situação do zero Kelvin, 273,15 graus Celsius negativo. Então, não é ausência de calor. A refrigeração, ela permite a extração de calor do ambiente, tornando mais frio, tá? Mas ainda tem calor, tá? Então, quando eu refrigero o ambiente, sei lá, a 10 graus Celsius, ainda tem molécula agitando. Tá? Então, tome muito cuidado com termos que vocês acham que é técnico, mas na hora lá, no entendimento, tá errado. É... Assim, de novo, né? Escrever muita palavra genérica. Distribuição. Distribuição pode ser tem trocentos significados, inclusive na engenharia, tá? Bom, tem um que escreveu aqui, a atribuição do CREA é regulamentar a função do arquiteto. Há uns 10, 15 anos que foi criado o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, logo tá errado, tá? Eu não sei se eu já comentei. Consequência da adulteração dos combustíveis em veículos leves. Menor consumo de combustível, mas não, desculpa, adulteração de combustível, maior poluição, maior consumo de combustível, maior custo de manutenção dos carros e danos prematuros no motor, tá? É, Evolução dos desafios dos veículos etanol no Brasil. Existe uma discussão no mercado, no setor produtivo, setor automotivo, para ver a possibilidade de retornar à comercialização dos carros leves movidos apenas a etanol. Por quê? Porque motor de combustão interna, que é dedicado apenas a um combustível, geralmente ele é mais eficiente do que os carros flex. Até tem uma pergunta, né? Tecnologias disruptivas, né? Que teve um que respondeu carros flex. Eu aceitei, faz sentido, porque graças aos carros flex possibilitou o quê? Uma escolha do combustível, etanol, gasolina, algo que não tinha antes, porque sempre isso na sua história, ou assim, você adquiriu o carro com motor usando apenas um combustível. Aí com o carro flex possibilitou escolher um ou outro. Só que em compensação, o projeto do motor de combustão interna, ela foi modificado para pegar um pouco das características de cada combustível. Então, nunca o carro flex vai ser mais eficiente do que o carro cujo motor é dedicado apenas a um combustível. Mais para frente, em máquinas térmicas, algum professor, talvez o Fernando ou o Ramon, explique melhor para vocês. Tá? Não é que eu não sei explicar, eu sei engenheiro mecânico, mas fica muito extenso essa aula, é um assunto bem complexo, tá?
O que que pode ser feito para estimular o mercado? Isenção de impostos total parcial, isentar, por exemplo, IPI, é, aí por parte, IPI é federal, né? Por parte dos estados, ICMS, tem alguns estados que têm um ICMS mais baixo do etanol, exatamente para estimular seu mercado, tá? E, e programa federal, por exemplo, criar programas de isenções aí, se estimular pesquisas, né, em motores, né, de combustão interna movidos apenas a combustíveis renováveis, dando exemplo o etanol, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. É, ver. Assim, tem uma prova ou outra, né, que eu pedi assim, o que você quis dizer com isso? Aí, por exemplo, quando alguém coloca construção de usinas, que usinas? Distribuição de energia, que energia? A gente sabe que usina é uma outra palavra muito genérica. Tudo bem que no contexto da engenharia de energia a gente pode pensar em algo que gera energia. O quê? Elétrica? Tá, mas então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Deixa eu ver aqui. Projetos sustentáveis, aí tem que dar exemplo. Que projetos sustentáveis que está referindo? Tá? Bom, mas acho que tem. Esse aqui acho que não. Vou ver aqui. Tá, eu acho que basicamente é isso, pessoal. Então eu vou parar por aqui. Só para acontecer, eu não sei se eu comentei com vocês, acho que eu comentei sim, mas não custa reforçar. Ainda falando sobre conselhos regionais, alguns anos atrás foi criado o CRT, que é Conselho Regional dos Tecnólogos, tá? Que estavam sob o guarda-chuva do CREA e criaram um conselho próprio, especialmente técnicos eletrotécnicos, elétricos, mecânicos, metalurgistas, etc. Tá? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Se precisar, eu faço mais um vídeo, tá? Até mais.